sou a Aline, pro NA Nenhuma das Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre Round 6, Round 6, Squid Game, essa série fenômeno da Netflix que está a caminho de se tornar a maior série original, com maior audiência, porque já faz quase 3 semanas que ela estreou no streaming e ela tá em primeiro lugar em muitos países, mais de 80 países, inclusive o Brasil. Você vai lá entrar no top 10 mais vistos da Netflix, provavelmente Round 6 ainda tá lá em primeiro. Eu demorei um pouco pra falar sobre Round 6 porque eu só assisti a série recentemente e eu assisti de tanto que as pessoas estavam comentando nas redes sociais. Sim, me rendi ao algoritmo e finalmente vi a série e gostei bastante. Eu não acho que essa série sul-coreana é a melhor coisa que a Netflix já entregou. Eu acho que ela tem algumas questões, eu acho que a duração dela é longa demais, eu acho que ela tem algumas subtramas bem descartáveis. Eu não sei se eu concordo muito com todas as decisões do roteiro, mas definitivamente é uma série que pega as pessoas, me pegou também, eu assisti toda ela em 2 dias, é bem fácil de maratonar. Mas eu queria trazer aqui no vídeo algumas discussões sobre elementos que são muito interessantes do roteiro de Round 6, principalmente a questão da desigualdade social entre os personagens. Para poder comentar sobre isso, eu vou falar com spoilers, e não vão ser spoilers leves, eu vou falar também sobre o final da série. Então eu vou recomendar aqui que, se você ainda, por acaso, não assistiu a série, assista lá, ou então fique aqui por sua conta em risco. Talvez você já tenha visto tanto meme da série que você sabe tudo que vai acontecer. Batatinha frita, 1, 2, 3. Mas antes, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, dá o like nesse vídeo para o YouTube recomendar para outras pessoas, compartilhe também com quem gostou de Round 6, já assistiu a série ou não gostou também. E segue a gente lá no Instagram que eu posto outras coisas que não necessariamente viram vídeo no canal. Eu acho que um dos elementos mais interessantes dessa história é o que move esses jogadores a entrarem dentro desse jogo, concordarem com ele, retornarem a ele e, por que eles ficam nessa competição que vai matar uma galera. Basicamente, eles têm dívidas enormes, muito difíceis de pagar, eles estão numa situação bem desesperançosa, não tem aí uma perspectiva de melhora dentro do mundo real. A gente descobre já nos 2 primeiros episódios a situação de vários dos personagens. O protagonista, por exemplo, o Ji-hoon, ele tá com uma dívida gigantesca com agiotas que estão ameaçando a vida dele. Ele não tem como dar nenhum tipo de segurança financeira para a filha dele e isso impede, inclusive, o relacionamento entre eles. Ela tá ali com a mãe e o padrasto e constantemente ele tem dificuldades de se relacionar com ela e com a família. E para piorar toda a situação, a mãe dele tá bem doente, tá precisando de um tratamento no hospital, só que é muito caro e ele não consegue pagar. Já agradeceu por ter acesso ao SUS hoje? A Sae-byeok, que é aquela batedora de carteiras, ela fugiu da Coreia do Norte, do regime totalitário da Coreia do Norte, junto com o irmão, acabou perdendo o pai no caminho. E a mãe ficou para trás. O irmão dela tá no orfanato e ela tá desesperadamente precisando de dinheiro para conseguir salvar a mãe, tirar ela lá da Coreia do Norte e tirar o irmão do orfanato também. A gente também tem o Ali, que é aquele imigrante paquistanês que tá tentando voltar pro país dele junto com a esposa e o filho pequeno e tá lá tentando receber do empregador safado dele que não paga ele há mais de 6 meses. Ou seja, é muita gente realmente numa situação de desespero por conta da falta de dinheiro. São essas pessoas que são arrastadas para dentro dessa situação em que elas vão ter que competir em jogos que simulam brincadeiras infantis, mas que, diante de ter que eliminar os jogadores do jogo, elimina eles da vida. E mesmo diante da alta possibilidade deles serem mortos, eles vão seguir aí por conta de um prêmio em dinheiro e sob um discurso aí dos organizadores de que, pelo menos ali, eles vão competir em pé de igualdade. Só que o discurso dos organizadores tem um apelo muito forte em um sentido, porque eles escancaram que a vida deles fora do jogo
É horrível. Eles podem voltar para aquela vida e eles chegam a voltar para aquela vida, uma coisa que me surpreendeu no episódio 2, não achei que eles iam votar para sair do jogo. E esse elemento adiciona uma coisa interessante, eles voltam para aquela vida depois de ter visto um massacre ali no primeiro jogo, né, do game. O título desse segundo episódio, em que eles voltam para a vida normal, é Inferno. O que é curioso, né, porque eles vivem um inferno também ali dentro do jogo, mas o inferno literalmente é o mundo deles, a vida deles ali fora. E a esperança deles ali é tão nula que eles preferem voltar para dentro dos jogos, né, possivelmente serem massacrados ali, acreditando que pelo menos lá dentro eles têm alguma chance, porque na vida eles não vão ter. Isso é muito cruel, né? O criador da série já disse em entrevistas que ele se inspirou, entre muitas outras coisas, numa situação real que é vivida pela Coreia do Sul hoje. O país que lá nos anos 50 tinha um PIB meio equivalente à Gana e a Zimbábue, hoje é a 10ª maior economia do mundo. Só que essa 10ª maior economia do mundo concentra a riqueza na mão de alguns e muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras. Não é à toa que a gente teve também recentemente aí a história de Parasita, o filme vencedor do Oscar de 2020. Porque realmente a questão da desigualdade social na Coreia é algo que está afetando fortemente a população, e a arte, o cinema, as séries estão vendo isso e trazendo para as obras. E uma situação que Round 6 escancara na série e que é real é que muitas pessoas pedem empréstimos para conseguir manter um certo padrão de vida. Primeiro, as pessoas costumam emprestar dos bancos, né, atraídas aí por juros baixos, mas a partir do momento que eles não conseguem mais emprestar no banco, eles acabam emprestando de agiotas. Segundo uma matéria do UOL, que eu vou deixar linkada aqui embaixo, estimativas sugerem que cerca de 400 mil coreanos devem para agiotas. E entra nessa conta, inclusive, pessoas de classe média, em que é esperado que teriam uma condição melhor, só que elas não conseguem se sustentar somente com os seus salários, então elas começam a pedir empréstimos para manter esse status de classe média. Essa matéria que fala sobre a desigualdade na Coreia e que pega aí o ponto de vista do Round 6 está bem interessante, eu recomendo bastante que vocês leiam. Ou seja, o Round 6 traz aqui para a série, para uma ficção, uma realidade que não é tão diferente assim do que a gente vê no mundo real. E eu ouso dizer que esse sucesso global de Round 6 mostra que não só os sul-coreanos conseguem se identificar com a realidade dos personagens, como muitas pessoas ao redor do mundo também conseguem. Como seria se esses jogos existissem? Quantas pessoas não participariam dele? Mas voltando aqui para Round 6, a desigualdade, diferente do que esses organizadores dizem, não existe só fora do jogo, não. Até porque dentro dessa realidade do jogo, existem pessoas muito, muito, muito ricas que são aquelas que idealizaram esses jogos e que são aí as espectadoras que estão vendo tudo isso como entretenimento. Basicamente, pessoas absurdamente ricas financiando e assistindo pessoas pobres se humilhando e se matando literalmente por dinheiro e dentro das regras deles, é claro. Tanta besteira esse papo de que eles têm as mesmas oportunidades dentro do jogo, que a gente vê aqui que os organizadores não se incomodam de repreender esses jogadores que estão, de certa forma, trapaceando dentro do jogo. A gente pode enxergar que, qualquer regra vale, mas eu me recuso a acreditar que com aquele tanto de câmeras deles acompanhando todo mundo, eles não viam, por exemplo, uma pessoa usando um isqueiro ali para esquentar a agulha para fazer a segunda competição. Os organizadores também impõem situações que vão afetar os jogadores de forma diferente, por exemplo, dar menos comida para eles. Obviamente, algumas pessoas ali vão ser mais impactadas por isso. E é claro, eles chegam ao cúmulo de ferrar com a estratégia lá do jogador que, por mérito próprio, tinha conseguido identificar os 2 vidros lá,
o vidro temperado e o outro não na quinta competição. E por que eles fazem isso? Porque tinha ficado chato para aqueles VIPs que estavam assistindo, mostrando o que realmente importa nesses jogos. E por fim, a gente tem um jogador que definitivamente não tem as mesmas chances de morrer que os outros, que é aquele velhinho lá, o número 1. Quando foi conveniente para ele, tinha dado de diversão, ele simplesmente saiu do jogo. Eu acho que inclusive a estratégia dele era que ele saísse antes do quarto jogo, né, sendo o jogador que teria sobrado ali sem dupla, e ele simplesmente teria sido removido e iria lá para a salinha dele. Daí você pode falar que talvez ele tivesse em perigo lá naquele terceiro jogo do cabo de guerra. Eu também acho que provavelmente ele estava em perigo ali naquele momento, sim, mas eu vi algumas imagens na internet, porque na hora que eu assisti eu obviamente não peguei, mas que mostram algumas fotos, né, da imagem que mostra a mão dos jogadores que estava presa ali à corda do cabo de guerra, e a do velhinho não tem um cadeado, como tinha em todos os outros. Então talvez ali naquele momento ele conseguisse soltar. Ou seja, ele estava assim blindado naquele jogo. E tudo ali é manipulado, né? É claro que para você ter um jogo interessante e fazer com que as pessoas de fato competissem entre eles, dando o máximo de si, você vai ter que falar que aqui é tudo dentro das normas e tudo é igual e vocês podem competir de boa porque vocês têm as mesmas oportunidades. Para mim, toda aquela organização que eles fazem não é sobre o jogo em si, ou sobre as pessoas, ou sobre o que elas precisam fazer para chegar até o final. É um misto de tudo isso, porque a real é sobre o quanto aquilo é um entretenimento interessante para quem está financiando e assistindo, que é aquela meia dúzia de VIP ali que está se divertindo com a morte e o sofrimento de centenas de pessoas. E se a gente parar para pensar nas famílias delas que estão lá fora e que não sabem o que está acontecendo com o seu familiar que está lá desaparecido, a gente pode aumentar aí o número de vítimas para muita gente. Fora que não é só na Coreia do Sul, né? Eles deixam claro na série que esse jogo acontece em muitos outros países também, mas que os jogos coreanos são os melhores. Será que é esse misto de situação desesperadora da população coreana em situação de risco, de desigualdade, de endividamento, mais uma coisa competitiva que eles têm também? Daí gera toda essa ânsia dos jogadores de levarem o jogo na maior intensidade possível. Eu acho que realmente Round 6 traz esse tipo de debate pra gente quando a gente tá assistindo a série, mas eu acho que ele não se aprofunda tanto quanto eu esperava. Tem muita coisa que acaba ficando na superfície, porque enquanto a gente assiste os 9 episódios, eu acho que aquilo que é estabelecido meio no início, durante boa parte, acaba perdendo força pra gente de fato acompanhar os jogos. Alguns dos momentos mais intensos da série, que deixa a gente realmente nervoso pra assistir, são os jogos em si. Em determinado momento a gente fica ansiando pra ver a próxima competição, e também se pega, talvez involuntariamente, torcendo para alguns em detrimento de outros. E é claro que a série só vai mostrar pra gente a história de meia dúzia ali em torno do protagonista. Quem liga para as outras centenas que estão morrendo, cujas histórias não foram mostradas. No fim, a gente não acaba sendo espectador disso também. No final de Round 6, eu achei que a série ia entregar alguma coisa um pouco mais subversiva dentro disso tudo. O jogo aconteceu exatamente como ele estava proposto para acontecer. A gente tem um campeão, a gente tem um monte de pessoas morrendo, a gente tem os VIPs saindo extremamente satisfeitos porque eles foram agraciados aí com um jogo que atendeu às suas expectativas de entretenimento. Nem o babaca do VIP que levou lá o policial para a sala foi de alguma forma punido, ele só desmaiou e com certeza voltou para casa dele. E no fim, aquele velhinho lá, que a gente sabe que é um dos grandes mentores por trás da idealização dos jogos, morre tranquilo ali, ainda acreditando que estava certo em tudo que ele dizia. Nem pro Ji-hoon dar uma chacoalhada, alguma coisa naquela criatura. Um ano depois o jogo tá lá acontecendo de novo,
de qualquer maneira. E eu nem vejo a ameaça do Ji-hoon lá na cena final como realmente preocupante. Eu acredito que ao longo de tantos anos que esse jogo já aconteceu, eles já devem ter pegado várias pessoas que tentaram desmantelar o sistema. Mas talvez seja sobre isso, né? Esse tom melancólico no fim de que é muito complicado lutar contra esse sistema que massacra as pessoas, que premia somente alguns, até porque a gente vive uma luta pessoal todos os dias e é muito mais fácil entrar dentro das regras que já estão estabelecidas do que tentar quebrar elas. Tô falando tudo isso do final, mas né, vem aí uma segunda temporada com certeza dessa série. Eu acho que o criador, que inicialmente tinha falado que não ia fazer uma segunda temporada, já declarou que vai fazer. Tem como, depois de todo o sucesso da série, o tanto que a Netflix vai arrecadar com ela. O que mais tem pra contar? Não faço a menor ideia. Me digam aí nos comentários se vocês curtiram Round 6, porque eu acho que não tá uma unanimidade, não. Eu vi muita gente que gostou e também bastante gente falando que não tinha curtido o roteiro da série. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!